A paz do Senhor a todos videologados. Estamos muito felizes que você está aqui conosco e convidamos você a adorar juntamente conosco. Não nos deixe cantando sozinhos. A sua noiva, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou,
Ele é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O meu Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Amém. Vai se cumprir, nada pode impedir. Veja Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir. Veja Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir. Veja Deus agir. Você está aqui. Creia na promessa. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data pra entregar. O seu calendário ninguém pode apagar. Hoje está de andar neste lugar. Tudo acontece quando Ele quer. Pra ser abençoado basta ter fé e bem as lutas louvar. Um coração sincero adorar. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os combatentes, a todos que estão videologados conosco neste dia. Estamos muito felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos no programa da Central de Adolescentes. Estamos aqui com a irmã. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã Keila, paz do Senhor, irmã Cris, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que desde cedo, finalzinho da manhã, já estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é muito querida por muitas das adolescentes, foi prof das adolescentes, né? Paz, Senhor, irmã Cris! Paz o Senhor, paz o Senhor irmã Keila, paz o Senhor irmã Ana. É uma alegria muito grande estar aqui, também especialmente por ser vocês, né? Que foram minhas alunas por algum tempo, me suportaram, né? E glória a Deus, e a alegria maior por ver vocês dando fruto para Deus. Glória a Glória Deus! Hoje a irmã Cris está aqui e nós vamos falar de um assunto muito importante, né? E qual é o assunto, irmã Ana? Para os irmãos que receberam o banner, que viram ali, o assunto de hoje é um assunto realmente muito interessante. E o tema é: que tal dar só uma passadinha pelo mundo? Né? Essa pergunta que muitos jovens e adolescentes se fazem, né, a si mesmos, né, em determinado momento. Todos nós passamos por esse momento onde fazemos essa pergunta para nós mesmos, e hoje nós vamos falar sobre isso. Aleluia, glória a Deus, é um assunto muito importante, né, como a irmã Ana falou, e nós hoje trouxemos a nossa prof aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Mas antes de falarmos sobre esse assunto importante, estaremos fazendo uma oração, e eu convido a irmã Ana e a irmã Cris para estar orando juntamente conosco, e você também que está aí, vamos orar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, nessa manhã diante da Tua presença, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome, Pai, por essa grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor, transmitindo para os Teus filhos, Pai, que estão nos assistindo, o que o Senhor colocou no nosso coração. Nós pedimos a Deus que Teu Espírito Santo dirija essa programação, que o Senhor se faça presente não somente nesse estúdio, mas no lar de cada um dos nossos irmãos que está nos assistindo neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, antes de nós entrarmos no nosso tema, vamos ver algumas participações no chat. Nós temos vários irmãos já aqui conosco. Irmã Catiane Neves, irmã Neide Neves, Nem conheço. irmão Israel Mendes, irmão Edinaldo Silveira, irmã Keila Neves, irmão Davi da Silva Martins, Terezinha Nunes, Edinaldo Silveira novamente, irmã Ellen Mayra, uma das nossas combatentes, irmã Miriam Machado, Bruno Neves, Meu irmão, lá de Manaus. irmã Ana Thomas e irmã Marcela Guedes. Entrou São mais uma as irmã nossas que irmã combatentes também. Aliana. Glória a Deus. Aleluia. Antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a adolescência da irmã Cris, sobre a conversão dela. Nós vamos comentar um pouquinho e durante essa nossa conversa estaremos entrando no assunto que é muito importante, né, irmã Ana? Exatamente. E como nós estamos no programa da Central de Adolescentes, né? Adolescentes estão aqui apresentando esse programa, nós abordamos assuntos que são importantes para adolescentes e não só para adolescentes, né? Porque a palavra de Deus ela pode ser aplicada na vida de todos. Mas só para começar, assim, nós queríamos saber como é que foi a adolescência da irmã. Muito bem. Uma pergunta muito boa, né? Na verdade, eu tive duas fases, né, na minha vida. Na minha adolescência, eu morava no interior do estado, numa cidadezinha bem longe daqui. E naquela época, poucos anos atrás, né, não faz tanto tempo assim, você tem que concordar comigo, né, guria? Sim, claro. Na cidade onde eu estava, não existia uma igreja de poder como nós temos a oportunidade hoje de estar. Vocês, eu sempre falei para as adolescentes, para as moças isso, valorizar aquilo que nós temos na nossa igreja. Não que o Ministério de Restauração seja melhor do que qualquer coisa, nós somos tão miseráveis quanto qualquer ser humano, né? Mas Deus tem dado algo muito precioso para o Ministério de Restauração, que é a questão do combate. Vocês são combatentes, né? E o que vocês estão combatendo, né? Combate a três coisas: ao mundo, combate à carne, combate ao diabo. E em muitos lugares, em muitas igrejas, se fala muito no combate ao diabo,
As pessoas dizem, não, nós vamos pisar na cabeça do diabo, coisa e tal. Se fala até no combate ao mundo, mas o combate à carne é muito sutil. O que se fala? Não, a gente tem que ser feliz, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que estar bem. E esse combate à carne que é tão fundamental é deixado de lado. E, como eu estava falando, onde eu estava não existia uma igreja que tivesse esta linha de combater a carne, combater, realmente se colocar na presença de Deus, jejuar, orar, não existia isso. E eu ia a muitas igrejas lá onde eu estava. E eu me lembro claramente isso, que eu dizia, Deus, eu queria sentir a tua presença, e não existia isso. Vocês não imaginam o valor que é vocês estarem em uma igreja em que você pode sentir a presença de Deus. E muitas vezes, eu me lembro que eu chorava, assim, dizer, Deus, eu queria sentir a tua presença. Eu creio em Deus, mas eu queria algo mais de Deus, mas eu não encontrava naqueles lugares. O que a gente encontrava muitas vezes? Muitas vezes eu participei de retiros, mas os retiros eu encontrava amigos, encontrava pessoas que estavam lá para se divertir, encontrava pessoas com quem eu podia socializar, que hoje se fala muito, né, questão de socializar, brincadeiras, jogos, coisas que o adolescente gosta ou não gosta? Claro que gosta. Claro que gosta, né? Porém, aquilo não é suficiente para manter um adolescente preso em Deus. Essas coisas não prendem um adolescente a Deus. E durante a minha adolescência, então, eu estava nesta cidade. E eu me lembro que em muitos momentos eu dizia, Deus, eu queria algo mais, eu queria, faz alguma coisa na minha vida. E eu ia em muitas igrejas assim, igrejas que eram liberais mesmo. E só que a minha vida cada vez estava pior, cada vez pior. E eu me lembro de uma oração que eu fiz no meu quarto um dia, que eu estava assim, deprimida, no pior momento da minha vida, eu creio, que foi o pior momento da minha vida. E eu disse, Deus... E eu achava uma igreja de doutrina, eu achava uma coisa absurda, assim, como muitos adolescentes pensam, muitas pessoas pensam. Eu dizia, e nesse dia eu me lembro que eu falei assim, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou até para uma igreja assim, desse pessoal do saião, desse pessoal do cabelo comprido. E eu creio que Deus ouviu aquela oração. Porque no ano seguinte eu vim morar em Porto Alegre para estudar aqui. E aqui também eu fui em várias igrejas e chegou um dia que um primo meu me disse assim, agora eu vou te levar numa igreja diferente. Eu fui em várias igrejas aqui. Eu vou te levar numa igreja diferente, mas não te assusta. Aí eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. 16 anos. E aí, mas não te assusta. E eu cheguei lá e me assustei. Porque estava todo mundo diferente daquilo que eu conhecia. Todo mundo com cabelão, saião. Mas a gente entrava naquela igreja ali, era ali na Bento Gonçalves, no tempo da Bento Gonçalves. E parece que a gente já sentiu uma coisa diferente. Parece que aquele ambiente de santidade, aquela coisa assim, de reverência a Deus, aquela presença de Deus já se sentia ali. E eu sentei no último banquinho que tinha na igreja, no último. E eu me lembro que naquele dia, no primeiro dia que eu fui, o pastor levantou a igreja tinha muitos metros, assim, ela era estreita e muito comprida, assim. Eu nem sei dizer quantos metros tinha aquilo lá, mas era assim, ia longe, assim. Para eu enxergar, eu nem enxergava direito o pregador lá. Bem longe. Aí, naquele dia, o pastor disse, igreja, vamos levantar e vamos fazer uma oração. E começar a orar. E eu não conhecia nada daquilo, orar, não entendia muitas coisas. Sentei na minha cadeira e encostei minha cabeça no banco, assim, no último banquinho lá. E aí a igreja começou a orar e começou aquele poder de Deus. Daqui a pouco veio alguém, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, eis que eu
estou respondendo a tua oração. Eu vou mudar a tua vida. Glória a Aleluia. Deus, Glória a Deus. Eu aleluia. vou mudar a tua vida. E aí, quando terminou, e Deus fez algumas promessas para mim naquele momento, e quando terminou aquele culto, o meu primo veio, ele estava sentado do outro lado, e o meu primo veio e disse: o que aquele irmão te disse? O que aquele irmão te disse? Eu falei: falou isso que Deus... E aí ele disse: então, acho que é bom tu acreditar, porque aquele lá é o pastor Humberto. Ele tinha descido lá do púlpito onde ele estava, caminhado muito para chegar até onde eu estava, para falar aquilo que Deus tinha para minha vida. E a partir dali, Deus realmente revolucionou a minha vida. E essa fase da minha adolescência foi uma fase de muita bênção, porque passei a me envolver com as coisas de Deus. Eu estava longe dos meus pais, estava longe da minha família, mas eu estava sendo cuidada por Deus. Deus me guardou aqui em Porto Alegre em todos os momentos, de todas as formas possíveis. E aí, a minha adolescência, dessa fase em diante, foi uma benção. Foi maravilhoso. Participava da juventude da igreja, estava sempre nos eventos. Tive a oportunidade de estudar também, que os adolescentes precisam estudar, né? Claro. E, a partir de então, Deus começou a fazer uma revolução na minha vida. Glória a Deus. E desculpe. Algo que é muito importante que a irmã está falando. Na sua adolescência, a irmã tinha essa sede, né? De sentir a presença de Deus. Mas a irmã não tinha, né? Todo aquele ensinamento que nós temos aqui. E eu acho muito importante dizer isso para os adolescentes também. Porque por mais que os adolescentes aqui tenham todo o ensinamento, alguns não valorizam tanto esse ensinamento que tem, né? Se eu não me engano, faz umas 2 semanas mais ou menos eu conversei com uma das combatentes, inclusive, e ela disse algo muito interessante. Só cai quem quer, porque nós temos todo o ensinamento necessário aqui. Nós temos tudo aqui, né? Se todos enxergassem o tesouro que nós temos aqui, né? A vida de muitos adolescentes seria bem diferente, né? Porque quando Deus falou com a irmã, seus olhos se abriram, né? E nós podemos ver hoje como a irmã está, que a irmã valorizou aquilo. A irmã olhou... Eu me agarrei com tudo que eu podia. Exatamente. Para mim era a oportunidade da minha vida. Realmente foi a oportunidade da minha vida. Se eu perdesse aquela oportunidade, eu não sei, Keila, onde é que eu estaria hoje. Eu estaria destruída, eu tenho certeza disso. Eu estaria destruída, estaria em qualquer lugar, talvez até morta, talvez nem estivesse mais aqui, né? A gente vê também, como a Ana falou, que muitos adolescentes, eles não valorizam. E aí é nesse momento em que o diabo coloca na mente deles: que tal tu dar uma passadinha pelo mundo? E aí a gente entra Será no nosso que tema, né? nós entramos no nosso tempo? Que tal, né? Tu ir lá, desfrutar dos prazeres do mundo, e depois tu volta pra igreja. É fácil. O que vocês acham? Será que é fácil voltar depois? Nós vamos falar sobre isso. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Porque eu já fui confrontada com essa pergunta. Desde criança, eu estou na igreja, e muitas vezes o diabo ele colocou em minha mente, me confrontou com essa pergunta, né? Que tal tu dar uma passadinha pro mundo? Só para experimentar. Só para experimentar, porque a gente olha, que nem a gente estava conversando, que tem... estava falando sobre as vantagens estavam falando sobre as vantagens de estar na casa do Pai e por que as pessoas gostam tanto de estar no mundo, né? E a gente olhando assim, tem aquela liberdade falsa, que a gente pode fazer tudo, a gente tem aquilo tudo tu pode, ninguém, pastor, mãe, não vai ficar falando pra você que tu tem que usar saia, que tu tem que usar cabelo comprido, tem os desejos carnais estão lá no mundo, tu quer fazer coisas que tu não pode fazer na igreja, né? Então, aparentemente, parece ser muito bom, porque a nossa carne deseja isso, né? Exatamente. E assim, eu estava meditando sobre isso, sobre esse tema que as irmãs me passaram, e eu lembrei de um personagem bíblico muito interessante, que provavelmente todos os combatentes conhecem muito bem, né? Que decidiu dar uma passadinha pelo mundo. E nós vamos ver como se deu esse processo
para ele dar essa passadinha pelo mundo. O nome desse personagem é Sansão. O Sansão. Vocês sabem que é muito interessante a vida do Sansão porque ele é exatamente o retrato de um adolescente. Quando ele estava ainda no ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele para um grande plano. E os pais deles ensinaram, então passaram a criar ele da forma como deveriam, como Deus tinha instruído eles, passaram a cuidar de todas as formas para que ele era um nazireu, não podia tocar nos seus cabelos, não podia tomar bebida forte, não podia tocar em animais impuros. E tudo isso ele ia cuidando. E com esse cuidado, o que acontecia? Deus estava com ele, Deus estava protegendo ele, Deus estava cuidando da vida dele. E assim foi grande parte da vida dele. Deus cuidando dele, Deus cuidando dele. Mas o que aconteceu? O Sansão decidiu dar aquela passadinha pelo mundo. Foi lá, começou a olhar as coisas que tinham no mundo. As coisas pareciam tão atrativas, né? Para ele, a concupiscência dele era essa questão do sexo oposto. E ele lá, só uma passadinha não tem problema. Só uma passadinha. Foi lá, primeiro casou com uma mulher que não era o que Deus queria para ele. Se deu mal, começou se dando mal. Mas até aí a força de Deus ainda estava com ele. Ainda estava com ele a força de Deus. Mas ele não se deu conta do perigo que ele estava correndo. Não percebeu que, quem sabe, eu não sei qual o pensamento dele, mas quem sabe ele pensava que, eu continuo forte, ó, eu vou lá eu consegui arrancar os portões de Gaza lá, eu consegui fazer tantas coisas, consigo ainda lutar contra os filisteus. Eu sigo forte, olha só. Estou dando uma passadinha pelo mundo e não estou destruído. E ele continuou. Aí, chegou um momento que ele se encantou pela Dalila, né? Todos conhecem a história. Se encantou pela Dalila. E aí a Bíblia diz que ela começou a tentar descobrir qual era o segredo dele. Qual era o segredo da força de Sansão. E por 3 vezes, a Bíblia diz que ela, na primeira vez, nós podemos até localizar em nossa Bíblia, você combatente, cadê a sua Bíblia? Ó, as meninas aqui estão afiadas na Bíblia. Lá em Juízes nos diz, primeira vez, no capítulo 16, verso 7, a primeira coisa que aconteceu, a Dalila diz, me conta, Sansão, é aquela delicadeza, parece que é tudo maravilhoso. Me conta, Sansãozinho, qual é o teu segredo? Ele, tá, vou aplicar na Dalila. Foi lá e disse, olha, se me amarrassem com 7 vergas de vermes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Imediatamente, olha... aconteceu exatamente aquilo que ele falou para ela. De repente ele estava lá amarrado com 7 vergas de vermes. O que aconteceu? A força dele se foi? Não se foi. Essa foi a primeira vez. Segunda vez. Não, Sansão, então não é esse o segredo da tua força. Foi lá, de novo, a segunda vez no versículo 11. Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria. Aí, de repente, exatamente aquilo aconteceu. Amarraram ele lá com as cordas novas e se enfraqueceu? Não se enfraqueceu. Terceira, olha só, agora eu fico pensando, né? Será que ele não desconfiava que era ela que fazia, que era ela que contava pra ele? Não. Ou o Sansão era muito burro. Porque uma vez, tudo bem. Podia ser uma grande coincidência, de repente eles descobriram. 2 vezes, tá. 2 vezes já... Dava pra desconfiar. Começa a desconfiar. Pelo menos começa a desconfiar, né?
Mas na terceira vez, Não é possível. não é possível, essa mulher aí que tá chamando os filisteus. Aí, olha só, na terceira vez, no versículo 13. E ela sempre com aquela história, até agora tu zombou de mim, Sansão, me fala, como é que tu podia ser amarrado? Daí ele disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de teia, aí eu vou perder a minha força. Foi lá, não perdeu de novo, não perdeu a força de novo. E o inteligente do Sansão, né, se achando muito esperto, eu fico pensando, o que será que ele começou a pensar nesse momento? Ó, eu imagino, não está na Bíblia, né, mas eu imagino que ele começou, a soberba entrou no coração dele. Ele pensou assim, não, na verdade eu sou forte de qualquer jeito, podem até arrancar meus cabelos, eu sou forte. Nada vai acontecer comigo, eu sou forte. Vou até falar para Dalila qual é o meu segredo. Foi lá e contou para Dalila. Aí, nessa quarta vez, ele falou realmente o que era o segredo da força dele, o que mantinha ele perdeu o temor de falar aquilo e foi diferente, né? Foi diferente. Foi diferente. Ele foi a ruína da vida dele. Então, o que acontece muitas vezes, Ana? Não é de uma hora para outra que a pessoa vai ser destruída, sabe? O adolescente olha assim, pensa, fiz essa coisinha aqui, não aconteceu nada, ó. Tô bem, tô indo até na igreja, tá tudo bem comigo, tô cantando, faz mais uma coisinha. Viu? Não aconteceu nada. Nada a ver, olha só. E aquilo ali vai fazendo com que a pessoa vai se acostumando com o pecado, vai se acostumando com a coisa errada, vai se acostumando. Até que chega um momento, que é um momento crucial na vida da pessoa. Um momento crucial, como chegou para o Sansão. Que o temor de Deus na vida dele se foi. Ele pensou, não vai acontecer nada comigo. Vocês acham que se ele pensasse assim, ó, vai acontecer, eu vou perder minha força, ele ia fazer isso? Não, é porque ele começou a se enganar ele mesmo. Começou a achar, não vai acontecer nada comigo. Eu sou forte, olha só tudo que eu já fiz, olha tudo que já aconteceu comigo. Até aqui nada, não perdi a minha força. Mas chegou aquele momento crucial na vida dele. Chegou aquele momento em que Deus não podia mais fazer nada por ele. Chegou um momento em que ele se apartou totalmente de Deus. Deixou todas as coisas de Deus. Perdeu o temor que ainda é aquele... Quando a gente faz uma coisinha errada, vem aquela coisinha no nosso coração, não é assim? Já aconteceu com vocês? Já. Vem vem aquele peso no coração, aquela coisa assim. Aí a gente vai orar, Deus, tem misericórdia, me perdoa, Deus, me perdoa, eu fiz errado, não queria ter feito, vai lá, ora, e Deus perdoa? Deus perdoa, Deus está pronto para nos perdoar, Deus está pronto para isso. Mas quando nós fazemos isso com um coração sincero, quando nós realmente queremos o perdão de Deus, Deus está pronto, a Bíblia diz isso, que Ele está pronto para nos perdoar. E chegou um momento que Sansão não tinha mais isso. Chegou um momento que para ele fazer o certo, fazer o errado, era a mesma coisa. E aí foi a destruição da vida dele. A Bíblia diz que naquele momento, quem sabe ele tentou se levantar e fazer aquilo que ele sempre fazia, destruir, não tinha mais força nenhuma. O que fizeram? Furaram os olhos dele. Levaram ele como escravo praticamente. A vida dele naquele momento foi destruída. Valeu a pena dar aquela passadinha no mundo? Não valeu a pena. Será que valeu a pena? Não valeu a pena. E a Bíblia diz que Deus é tão bom, né, que no final da vida dele, ele teve a oportunidade de se arrepender ainda. Mas olha tudo que ele perdeu por causa dessa passadinha no mundo. Tudo que ele perdeu, olha,
Tenho certeza que o plano de Deus, o projeto ideal de Deus para a vida de Sansão é que ele fosse um grande juiz, uma pessoa que fosse lembrada, que não fosse lembrada da forma como nós lembramos ele hoje, como alguém que se deixou levar pelo mundo, se deixou levar pelas suas próprias concupiscências. Deus queria que o nome de Sansão fosse lembrado como um homem, um grande homem de Deus. Mas, infelizmente, essa passadinha no mundo manchou a vida dele. E é isso que acontece muitas vezes. Nós deixamos que o mundo manche a nossa vida. E as consequências daquilo, infelizmente, a pessoa vai... a lei da semeadura e da colheita. Ela vai colher por muito tempo, por muitos momentos da sua vida. Ela vai lembrar das consequências, vai ter que sofrer as consequências daquilo que ela fez na sua adolescência, muitas vezes. Nós vemos que a consequência de Sansão foi a morte, né? Será que era para ele morrer naquele Não. momento? Nós temos certeza que não. Deus não queria que ele morresse junto com os filisteus. Mas através das escolhas dele, ele teve a consequência de ser a morte, né? Através das Exato. escolhas erradas, né, que ele teve. Exatamente. E quantos adolescentes hoje vão indo aos pouquinhos, né? Eu faço uma coisa... vou só... Tem gente que é assim, é uma coisa na igreja e a outra coisa lá no colégio. Vive uma vida dupla. Que peso terrível é isso, ter uma vida dupla. É um peso terrível que essa pessoa carrega. E pensa, não dá nada. Isso aí não dá nada. Vai chegar um momento que você vai colher isso. E que coisa boa, por outro lado, é a pessoa que está sempre na presença de Deus. A pessoa que está sempre na presença de Deus, ela tem a garantia de que Deus está com ela e que não importa o que vai acontecer, Deus vai estar com ela. A gente vê a vida de Daniel, na vida de Daniel a gente vê claro isso também. Aconteceram coisas ruins com Daniel. Se imagina tu ser levado cativo lá para um outro país, tu ficar isolado de tudo, tu não poder comer as comidas que de repente tu gostaria de comer, né? Tu tem que se manter fiel a Deus ali, naquele momento. Mas ele se manteve. Ele quis pagar aquele preço de se manter fiel a Deus. E as consequências para a vida dele, quem lembra de Daniel hoje, o que vocês pensam quando vocês lembram de Daniel? É o exemplo, né, de santidade, porque ele teve muitas oportunidades de se... Corromper? Exatamente, porque muitos moços foram levados, né, junto com ele. Muitos. E só 4 junto com ele permaneceram, né? Então, assim, aquela influência era muito, muito forte. Eles tinham tudo pra ir lá e se corromper mesmo. Eu vou fazer, já que, né, os líderes não estão vendo, minha mãe não tá vendo, né? Quem me ensinou a vida inteira não tá vendo, então eu posso fazer. Só que, na verdade, nós podemos ver que eles realmente tinham temor de Deus. Não eram os líderes, não eram as pessoas, mas era Deus que estava vendo eles. Exatamente. Independente de tudo, ele perseverou até o final, né? Perseveraram até o Ele final. não deixou, que nem a Ana falou, ele não deixou ser levado pelos amigos, né? Porque nós vemos que muitos adolescentes hoje em dia... mas meu amigo que também tá na igreja faz isso, por que eu não vou fazer, né? Se a filha do pastor faz isso, por que eu não vou fazer, né? E ele estava numa situação muito pior. Ele estava lá no meio da Babilônia, lá no meio dos ímpios, no meio de tudo. Podia dizer, eu tô aqui mesmo, né? Por que eu não vou fazer? Tá todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer? Mas não, ele, não quis dar essa passadinha. Tava lá no meio do mundo, mas não quis dar uma passadinha no mundo de jeito nenhum. Não deu a passadinha no mundo, se manteve fiel a Deus e Deus honrou ele sobremaneira, tanto diante dos reis daquele império, tanto hoje diante de nós mesmos. Nós olhamos para a história de Daniel e nós nos impressionamos e nós queremos seguir o exemplo de Daniel. Acho que ninguém quer seguir o exemplo de Sansão, né? Não. Ninguém quer seguir o exemplo de Sansão, apesar de toda a sua força, apesar de tudo aquilo que... Nós queremos o exemplo de alguém que foi vitorioso até o final. Nós vemos que Sansão, no início ele buscou a Deus, mas ele se corrompeu, né? Ele deixou ser levado pelas coisas do mundo. Exatamente. E se nós pararmos para pensar um pouco, né, uma visão minha, assim, a vida de Sansão até que foi
talvez um pouco mais fácil do que a vida de Daniel, porque Daniel teve que enfrentar a morte, né? Teve Ele que se enfrentar viu a ali morte. naquele Além momento. disso, não só... Claro, o Sansão também, em alguns momentos, teve que enfrentar a morte diante dos... Sim. Mas ele tinha todo o apoio familiar, que estava ali, a família dele. Sansão, fica fiel a Deus. Né? Ele tinha... Não desiste. Não, exatamente. Daniel não, estava sozinho. Estava sozinho, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha o povo, não tinha a igreja. Não tinha a igreja perto dele. Mas ele decidiu. Como é que a Bíblia diz? Decidiu firmemente não se contaminar. E aquela decisão dele ali, a gente vai ver os frutos ainda, vamos ver lá na vida eterna. Né? Que coisa tremenda isso, né? Então, dar essa passadinha no mundo, eu garanto, eu absolutamente digo que não vale a pena em nenhum momento da vida. Vale milhões de vezes mais a pena sofrer para se manter fiel, porque a gente sofre também, né? Não é fácil ser crente assim, né? Ser um adolescente crente. Eu contei várias vezes na classe das nossas adolescentes que às vezes eu chegava no colégio, me lembro quando eu me converti, cheguei no colégio uma vez, colocar na minha mochila um recadinho todo recortadinho com letras de jornal assim, Isabel, porque no colégio me chamavam de Isabel, né? Que eu sou Isabel Cristina. Isabel, tira essa saia, sabe? E isso para um adolescente abala, parece uma coisa simples para uma pessoa que já é crente há muito tempo, que já é mais velho, assim, não dá nem bola, mas o adolescente sente o abalo daquilo. Porque tu não consegue se inserir num grupo, tu não consegue... Mas não vale a pena a gente perder aquilo que é o mais precioso para nós, que é a proteção de Deus, é essa presença de Deus, é a eternidade com Deus, é tanto a vida com Deus aqui na terra, quanto a eternidade com Deus. Não vale a pena de forma nenhuma a gente arriscar isso em momento algum. Nós vemos também que a gente tem o exemplo de Samuel, né, também. Que Samuel, ele tinha os filhos de Eli ali, ele podia simplesmente ter seguido o exemplo dos filhos de Eli. Era como se fossem os filhos do pastor. E eles né? também nasceram, os filhos de Eli, eles nasceram na igreja, mas eles escolheram dar a passadinha pro mundo também, né? Então nós vemos que Samuel, ele seguiu até o final, independente do que ele também tinha, ele não tinha os pais por perto, ele só tinha Eli ali para apoiar ele, mas mesmo assim ele decidiu não dar uma passadinha pro mundo, ele decidiu seguir até o final e ele foi honrado por Deus. Honrado. E o próprio Deus dá testemunho dessas pessoas, né? Deus, imagina a alegria de Deus com pessoas que realmente decidem se manter firme em todos os momentos. Imagina se Deus não vai abençoar uma pessoa assim. Não tem como, é impossível que Deus não vá te abençoar se você se mantiver fiel a Deus. Não tem como. A Bíblia diz assim, ó, que Deus não pode mentir. É a mesma coisa, Deus não pode não te abençoar. Ele não vai te abençoar, não vai deixar de te abençoar jamais se tu te mantiver fiel a Deus. É verdade, e quando o adolescente ele se vê, né, nessas situações onde há pessoas na escola, algumas na igreja, às vezes, não é, né, todos os adolescentes da igreja não se firmam. Não é assim. Realmente tem adolescentes que querem estar na presença de Deus. E muitas vezes eles ficam assim, nós, né, ficamos assim, mas eu vou continuar firme sendo que as pessoas vão me rejeitar. E talvez algum adolescente possa estar nos assistindo agora, mas vocês não sabem o que eu passo na escola ou com as pessoas que eu conheço. Eu até quero me firmar, mas algumas pessoas me conheceram lá atrás, o que eu fazia. Mas nós somos adolescentes e nós entendemos isso, né? Nós sabemos que sim, é difícil passar por essas situações. Só que, como as irmãs estão falando, quando nós decidimos ser fiéis a Deus, Ele se compromete conosco também. Ele cuida de nós. Incapaz que Deus não vai cuidar de alguém, como a irmã está falando. Deus não vai cuidar de alguém que se compromete com Ele, que vive uma vida separada, né? Exato. Como é bonito ver um adolescente que quer ter Deus, que quer sentir a presença de Deus, como a irmã também sentiu. Eu vejo também que o adolescente, ele se importa muito com a opinião dos outros, né? Com que nem você falou, que nem o que os outros vão pensar de mim. Eu vou ir pra igreja, vou ser diferente das outras pessoas, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus.
Aí chega na escola um colega, que nem a Cris falou, colega, mas tu fica horroroso com essa saia comprida, tu tá tudo certinho, só faz as coisas certinhas, nunca erra, isso é chato. Então, às vezes o adolescente, eu acho que a maior parte das vezes o adolescente, o diabo ele usa isso pra fazer com que o adolescente fique pensando, será que vale a pena mesmo? Todos ali estão aproveitando e eu aqui tenho que ser todo certinho, não posso, tenho que seguir, vamos dizer, uma regra, né? Então o adolescente se importa muito com o que os outros falam também, né? Exatamente. Quando a gente devia, assim, com quem que a gente deve se importar mais, né? Com quem é maior ou com quem é menor? A gente tem que se importar com aquele que é maior, né? Por que a gente não dá importância para aquilo que Deus pensa da gente, né? A gente tem que olhar, mas o que Deus está pensando de mim? Deus está pensando que eu sou uma bênção, que eu estou agradando a Deus? A gente tem que pensar nisso. Imagina só, se eu fosse escolher entre o que grandes líderes mundiais pensam de mim ou aquele meu vizinho chato lá da esquina. Eu vou pensar, tentando dimensionar um pouquinho, né, pra gente entender. Então, a gente tem que pensar no que Deus pensa de nós. E um exemplo, irmã Cris, bíblico também foi do filho pródigo, né? Ele, infelizmente, acabou decidindo dar uma passadinha pelo mundo. Mas, graças a Deus, ele conseguiu voltar. Isso. Mas isso não é a realidade de muitos adolescentes quando sai dos caminhos do Senhor, consegue voltar. Por quanto que eu tenho... Minha irmã, ela falou que estava fazendo aula e ela disse que a professora dela, ela desde criança, ela buscou a Deus, ela estava na igreja e ela decidiu dar uma passadinha pro mundo. Mas ela não conseguia voltar. Ela falava pra minha irmã, Kátia, eu quero voltar, mas eu não consigo. E graças a Deus o filho pródigo, ele conseguiu voltar, mas que a gente não venha querer dar uma passadinha pro mundo e querer voltar. E a gente querer dar uma passadinha pro mundo, né? Que a gente não venha querer dar uma passadinha pro mundo, porque a gente pode não voltar, né? Não, e além de não voltar, Keila, olha só, o filho pródigo, ele perdeu tudo aquilo que ele podia estar desfrutando. Ele perdeu tudo aquilo que ele podia estar desfrutando. Então, ele perdeu coisas, valeu a pena, mesmo ele conseguindo voltar, valeu a pena? Não valeu a pena. Não valeu a pena ele ter passado aqueles momentos ali. Porque ficou marcas, né? Ficaram ele marcas. Perdeu tudo, ficou marcas. Então, quando uma pessoa ela sai dos caminhos do Senhor e volta, que nem eu estava lendo na revista, vai ter coisas que ela não vai nem querer lembrar do que passa no mundo. Exatamente. Porque quando a gente chega, o diabo ele vai dar tudo de... Quando uma pessoa sai do mundo, o diabo ele vai querer dar tudo pra pessoa. E nem a Ana falou, que a mãe dela disse, o diabo, o maior objetivo dele é tirar a gente da igreja. Depois que ele tirar a pessoa da igreja, ele vai dar tudo pra pessoa. Tudo. E aí depois ele vai querer tirar a vida da pessoa, porque ele sabe que se a pessoa buscar a Deus, ela vai conseguir voltar. Por mais que ela vai ter marcas, mas ela vai conseguir voltar. E graças a Deus que tem pessoas que voltam, mas que a gente não venha, né, querer dar uma passadinha pro mundo, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E uma coisa interessante, sabe, meninas? Esses dias lá em casa teve uma infestação de formigas. Meu Deus do céu, uma formigaiada para tudo que é lado. Aí fui ver, Marco, como é que eu vou destruir? O que eu vou fazer para essas formigas irem embora, né? Aí eu comprei um inseticida para formiga. Daí eu fui olhar aquele inseticida. Sabe o que acontece? O princípio ativo dele se chama imidacloprido. E dentro daquele inseticida não tem só o imidacloprido, que é o que mata a formiga. Na verdade, tem muito pouco do que mata a formiga ali. Nesse inseticida tinha 99,7%, sabe de quê? De atrativo. Um atrativo. E 0,3% daquilo que matava. E eu vejo que é isso que o mundo faz, sabe? Verdade. É um mundaréu de atrativos e parece que tu não vai acontecer nada contigo, porque
Porque tu não tá vendo que vai te matar. É uma alegria momentânea, né? É Tipo, uma alegria é momentânea. muito bom. Te atrai, mas aquele pouquinho, aquele zero, sabe o que é 0,3%? Não estou falando de 3%, estou falando de 0,3%. Aquele 0,3% acabou com as formigas lá de casa. Destruiu tudo. Mas elas foram pegar foram mortas por causa do veneno? Não, foram mortas por causa daquilo que estava atraindo elas. 99,7% era agentes atrativos que iam atrair aquelas formigas. Então, o mundo está te atraindo. O mundo vai atrair, vai tentar, vai fazer de tudo, vai mostrar toda a beleza. Tudo parece perfeito. 99,7% Tudo das coisas parece lindo, maravilhoso. Exatamente, mas ali tem 0,3% que vai acabar com a tua vida. Então, acorda, né? Eu digo acorda, desperta. É hora de, não ser... Vou usar esse termo aqui porque eu não vejo outro nesse momento. Não ser burrinho que nem o Sansão, né? Mas olha, a criatura conseguiu destruir a vida dele, mas ele teve a oportunidade de se dar conta de que aquilo ali ia destruir ele. Imagina, foram 3 vezes, não foram... Mas ele não se deu conta, Nós vemos que ali no final ele teve uma oportunidade, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade. Não tem essa oportunidade. Lá, quando chegou no final, ele teve porque... No fiozinho ele teve no uma... fim de tudo ali, mas a própria vida dele também teve que ser ceifada Sim. naquele momento. Então, não vale a pena. Não. Vemos também que o filho pródigo teve oportunidade, mas... É casos, né? A maior parte não tem essa oportunidade. Tem pessoas que saem no mundo, vão para o mundo e o diabo acaba levando elas. E aí elas não têm a oportunidade de voltar. E às vezes também quem está na igreja, né, age que nem o irmão do filho pródigo daí. Sim, verdade. Ai, olha só, ele foi, voltou. Não desfruta Não se dá conta que ele tem tudo. do casa do pai. Tem tudo que nem Tem diz o pai do lado dele. Exato. E tem muitos também adolescentes que estão na igreja e não dá esse valor, né? Não percebe. Deus tem muito mais. Imagina Deus. A coisa mais preciosa, a coisa mais maravilhosa que tem é a gente poder ser usado por Deus, sabe? Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente fala uma palavra para alguém que Deus nos deu uma palavra para aquela pessoa, não dá uma alegria na gente de sentir assim, eu creio que foi Deus mesmo, aquilo não veio de mim, foi de Deus. Dá uma alegria, que prazer é poder ser usado por Deus, poder cantar e Deus abençoar. Que prazer, é a melhor coisa, é uma coisa que realmente preenche a pessoa. A melhor coisa é estar com Deus, poder ser usado por Deus, aproveitar daquilo que Deus tem para nós. Não vale a pena darmos uma passadinha pro mundo. Bem claro, 1, 2, 3. Não vale a pena dar uma passadinha pelo mundo. Não vale. Amém. Glória a Deus. Nós vemos, irmã, que tem pedido de oração também no chat. Nós vemos pessoas que estão comentando, estão falando no chat. Não se esqueça de deixar o seu like, né? Compartilhar com outras pessoas, por mais que estamos no finalzinho, pode compartilhar também essa informação para depois alguém assistir. Temos pedido de oração, tem pessoas falando que Sansão não conseguiu vencer a sua própria vontade. Tem irmãos falando também que Daniel e os seus amigos conseguiram vencer o mundo. Então é uma maravilha. Não vamos perder, irmãos, essa oportunidade que temos de estar na igreja. Não vamos perder, combatente, essa oportunidade que estamos na igreja. Porque se resolvemos dar ouvidos à voz de Satanás e darmos uma passadinha no mundo, talvez não vai ter volta. E tudo que a gente perdeu no mundo, nunca mais a gente vai conseguir de volta. Nunca mais. Volta, exatamente. Estamos no fim do nosso programa, né, irmã? Infelizmente, estava muito bom o assunto. E nós queremos pedir para a irmã Cris orar pelos adolescentes que estão com esse pensamento, que estão, talvez,
querendo dar ouvido à voz de Satanás, para que eles não venham dar ouvido à voz de Satanás, porque nós já conversamos sobre aqui. É muito difícil voltar, é muito difícil. Tem pessoas que querem voltar, mas não conseguem. Mas que nós venhamos orar também para esses adolescentes não saírem da casa do Pai e que eles venham desfrutar da casa do Pai. Amém. Vamos Amém. orar então. Feche os seus olhos onde você está, adolescente, combatente. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos traz este esclarecimento nesta manhã, ó Deus. E eu coloco neste momento na Tua presença a vida deste adolescente, deste moço, desta moça, que quem sabe, Senhor, tem sido bombardeado pelo diabo, tem sido bombardeado pelo mundo, Deus, tem sido atraído pelas iscas que Satanás coloca no mundo, ó Deus. Senhor, abre os olhos desta pessoa neste momento, Deus. Mostra, Deus, o valor que é estar na Tua casa, Senhor. Mostra o valor que existe em estarmos na Tua presença todos os dias da nossa vida, Deus. Fortalece neste momento, Senhor. Destrói aquele projeto que o diabo tinha para esta vida, Senhor. Que neste momento seja destruído todo o projeto do diabo, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Que essa pessoa venha frutificar no Teu reino, Senhor. Que venha, Senhor, ser bênção para a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, guarda cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a todos os irmãos, a todos que estavam participando desse programa, que esteve com nós até o final. E nós ficamos por aqui, mas sábado que vem vai ter mais paz, oração e união. Paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Paz, oração e união. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram até agora conosco.